No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Seja bem-vindo, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, se torne um membro. Seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, minha gente, e a rodada número 32 já começou, inclusive ela começou no domingo, logo após o jogo do Vasco, com a partida entre Brusque e Vila Nova, e teve o desenrolar ontem com mais duas partidas, o CRB e o Coritiba, e o Goiás com o Botafogo, que empataram. A rodada está quase perfeita, porque seria perfeita caso tanto o CRB como o Goiás perdessem as suas partidas, respectivamente, para Coritiba e Botafogo. Com isso, a pontuação continua ainda alta e o Vasco precisa vencer, independentemente de qualquer situação, o seu jogo de sexta-feira contra o CSA em São Januário. Eu vou colocar para você os resultados das partidas, além da rodada de sexta-feira, né, que será decisiva. Eu só peguei um trecho aqui da tabela e também da rodada, porque são os jogos que interessam para a gente. Vamos lá. A rodada começou no domingo, com o Brusque perdendo para o Vila Nova por 3-2, e ontem, jogando em casa, o CRB empatou com o Coritiba em 1-1, e o Goiás também empatou com o Botafogo em 1-1. O que interessa para a gente, na sexta-feira, o Operário encara o Avaí em casa e o Vasco joga contra o CSA também em casa. Com isso, a tabela está assim até o momento. No G4 temos o Coritiba com 58, o Botafogo em segundo com 56 e dividindo o terceiro lugar, Avaí e Goiás com 53 pontos, sendo que o Avaí ainda joga nessa rodada. O CRB aparece em quinto com 51 e logo em seguida vem o Vasco em sexto com 47 pontos. O Vasco, vencendo o jogo, chegará a 50 e ficará ainda 3 pontos de Goiás e Avaí, sendo que o Avaí ainda joga com o Operário e, dependendo do resultado, o Avaí pode abrir mais um pontinho ou mais 3. Esperamos que ele perca para ficar também nos 53, aí o Vasco teria mais 2 alvos aí pela frente. O Vasco ainda encara o Guarani e o Botafogo, que vocês puderam reparar na tabela anteriormente, que o Guarani está abaixo do Vasco 1 ponto agora, e o Botafogo, se o Vasco vencer o CSA, ficaria a 6 pontos, e o Vasco, podendo vencê-lo, também diminuindo essa vantagem para 3 pontos. Nada está perdido, mas se o Vasco não fizer o seu, não adianta os outros perderem, empatarem, né? E o Vasco não vencer. Porque se o Vasco não se ajudar, não adianta os outros se ajudarem. Vocês concordam? Comentem aí se vocês ainda acham que dá para o Vasco se classificar, pois na matemática, sim. Agora, na prática, é que está difícil. Já vamos para a 32ª rodada, né? Estamos nela, e o Vasco não vai entrar no G4, nem na 32ª e nem na 33ª, dependendo dos resultados. Portanto, está muito complicado, o campeonato está acabando e o Vasco não entra nesse raio desse G4 para se classificar para a Série A. E o Expresso 1898 publicou hoje em seu Twitter o seguinte: você está vendo aí a imagem? Empresário que revelou vontade de ser presidente do Vasco esteve com Brant. CEO do grupo Rão, que já revelou vontade de ser presidente do Vasco, esteve reunido com o Júlio Brant, ex-candidato. Abre aspas. Me pareceu um cara íntegro, comprometido e de verdade. Papo de vascaínos que amam o clube e nada mais, disse o empresário.
E aí, tá para você ver, né, a íntegra do post, que foi o seguinte: hoje tive a oportunidade de ter uma conversa de horas com o Júlio Brandt. Conheci apenas de mídia e nada mais. Me pareceu um cara íntegro, comprometido e de verdade. Papo de vascaínos que amam o clube e nada mais. Observação: não estou ganhando nada com isso ou declarando qualquer tipo de apoio, mas é muito legal conhecer pessoas bacanas ao longo dessa jornada. Viva o Vasco e o futebol carioca! Juntos seremos mais fortes, publicou o Guilherme Dias Lemos, né? Esse empresário que já revelou que gostaria ou quer ser presidente do Vasco. Comenta aí o que você acha desse encontro, né, de dois presidenciáveis para a próxima eleição do Vasco, de repente. E aí, está de acordo com esse encontro? Você acha que é mais um que dá para a gente, de repente, apostar as fichas para se tornar presidente do Vasco? Olha, mesmo com o decreto da prefeitura liberando o público total nos estádios, o Vasco dificilmente vai liberar a carga máxima. Segundo o jornalista Wellington Campos em seu Twitter, 100% do público a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou para os estádios a partir de hoje. E o Vasco estuda quantos torcedores poderá colocar em São Januário na sexta-feira contra o CSA. Segundo a informação, a Prefeitura do Rio publicou nesta quarta-feira decreto sem restrição de público em estádios ou outras sedes de competições esportivas. A posição flexibiliza as últimas exigências feitas pelo poder público, que liberava até 50% da capacidade dos locais dos eventos. O decreto passa a vigorar a partir desta quarta-feira e, com isso, o Vasco poderia, eu disse poderia, utilizar sua capacidade máxima no estádio. Só que Vasco não promete aumentar carga de ingressos já para o jogo desta sexta-feira. O clube estuda a situação com o novo decreto. Segundo o Twitter do Fred Gomes, do GE, o clube ainda estuda se consegue aumentar a carga para sexta por ter solicitado 9.500 ingressos no primeiro momento. Por isso, o Vasco não pode prometer aumento de carga com o novo decreto. Para mim, isso é uma balela, porque bastava o Vasco pedir, ainda tem tempo hábil para isso. Hoje ainda é quarta-feira, ainda dá tempo de vender ingresso quinta e sexta-feira, portanto, só depende dessa diretoria deixar de ser medrosa e deixar a torcida assistir a partida que é importantíssima contra o CSA. Ou o Vasco vence, ou o Vasco vence, ou o Vasco vence. Se não, meu amigo, vai ficar na Série B. Bem, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê logo mais. Valeu?